Olá, agora vamos então para a parte do plano financeiro, a teoria. Primeira coisa então, quando a gente vai fazer o plano financeiro, é avaliar o nosso investimento necessário. O investimento eu gosto de dividir ele em três partes. A primeira parte são os investimentos pré-operacionais que a gente vai ter que fazer. Uma vez que você definiu então o seu local, você vai definir o que você precisa mudar na estrutura desse local para que você comece a colocar investimentos fixos e capital de giro nesse negócio. Muitas vezes você vai talvez ter que botar alguma estrutura de gesso, você vai ter que construir uma parede, vai ter que mudar iluminação. Isso são investimentos pré-operacionais. Eles não têm liquidez. Uma vez que você gasta eles, investe isso aí, você não tem mais como vender esses investimentos. Você não consegue mais tornar eles líquidos e transformar eles em dinheiro. O que seriam então esses investimentos pré-operacionais? É o que você vai gastar com pintura, com o piso, as paredes, custos de legalização, alguns cursos que você vai ter que fazer, entre outros. Então vem a parte de investimento fixo, que eu gosto de separar em três grupos. Primeiro, de móveis e máquinas, que vão ter uma depreciação de 10 anos. Isso é muito importante para a gente calcular depois essa depreciação e saber quais são os investimentos e o nosso custo. Segundo, então, são os equipamentos que possuem uma depreciação de 5 anos. E o terceiro grupo são os computadores, que têm uma depreciação de 3 anos. Mas essa depreciação ela é contábil, mas você sabe que aproximadamente a cada 3 anos é bom você trocar os seus computadores. É bom você trocar suas máquinas, seus equipamentos de determinado tempo em tempo. A depreciação contábil ela é um valor que não vai sair do seu fluxo de caixa, mas é um valor que você sabe que é bom você guardar para uma hora e eventualmente você trocar esses móveis, essas máquinas, esses equipamentos, esses computadores. A terceira parte do investimento total, então, é o capital de giro. Você deve calcular, então, o giro de estoque. A primeira parte do giro, então, é o giro de estoque, que é o prazo de giro. É a diferença entre quanto você recebe, ou qual o prazo que você recebe, e o prazo que você paga. Se você tiver um prazo de pagamento de 20 dias e um prazo médio de recebimento de 30 dias, então você tem que estocar, você tem que ter um capital empregado em estoque de pelo menos 10 dias. E a segunda parte, então, do capital de giro é a reserva de capital. Eu considero muito importante você ter uma reserva de capital quando você faz um investimento de em torno de 10% desse investimento, para você alterar coisas, detalhes que você vai provavelmente perceber na primeira semana ou no primeiro mês. São erros que muitas vezes passam despercebidos, mas que você vai observar e que você vai conseguir ajustar nessa primeira semana, vai ajustar nesse primeiro mês. E vai ficar já do negócio mais correto possível. Alguns detalhes então sobre investimento. Evite imobilizado desnecessário. Muitas vezes vale mais a pena você terceirizar alguma parte da sua produção ou até mesmo alugar equipamentos que você antes gastaria investindo. Como, por exemplo, as máquinas de café. Muitas vezes as próprias empresas que te vendem um café, elas te alugam essas máquinas. E dependendo do valor que você comprar de insumos mensalmente, elas não vão te cobrar aluguel. Então, vale muito a pena você observar essas máquinas, observar se não vale a pena você talvez terceirizar algumas produções, ao invés de gastar com imobilizado desnecessariamente. Confira também os prazos de pagamento com fornecedores. Muitas vezes alguns fornecedores vão tentar te botar alguns prazos mais curtos, mas negociando normalmente eles conseguem prazos bons. Quando você está iniciando o negócio, muito provavelmente eles vão querer que você compre à vista a primeira compra. Mas a partir da segunda, às vezes terceira compra, eles vão já te dar um prazo um pouco maior. Aumentando esse prazo de pagamento dos fornecedores, você consegue reduzir o seu capital empregado, ou seja, o dinheiro que você tem que investir nesse negócio. E conversando também com os fornecedores, você talvez consiga ter prazos de entrega mais curtos. Isso pode também ajudar a reduzir o seu capital empregado, reduzindo também o seu estoque mínimo, trazendo produtos mais frescos para o seu estabelecimento, o seu negócio. Essa foi a parte então de investimento. Agora vamos calcular o nosso faturamento.